ao nosso Deus, que está bem perto. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Salmo 145, verso 18. Salmo 145, verso 18. Diz assim a palavra de Deus: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Vamos todos ler juntos o texto? Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Oremos. Pai, continua a falar ao nosso coração e abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Como disse hoje pela manhã, o Salmo 145 é um salmo sobre a grandeza de Deus. Em todos os seus versos, foi um salmo composto em forma de acróstico no hebraico, ou seja, cada versículo é uma letra do alfabeto hebraico, como outros salmos também foram escritos assim. Mas a riqueza do Salmo 145, porque a beleza da forma foi suplantada pela beleza da essência do texto. Exaltação, grandeza do Senhor, reconhecimento da glória e da majestade de Deus, quer seja num ver do pulsar do pôr, do nascer do sol, ou no coração e no sorriso de uma criança. A grandeza do Senhor fala do reino de Deus, fala das obras de Deus e da santidade de Deus, da sua justiça, como vimos hoje pela manhã. Mas no verso 18 parece mudar o foco do salmo e agora nos toma e nos leva na sua presença. Este versículo nos ensina que estar perto de Deus começa com uma oração, passa pelo coração e segue por toda a vida. Aprendamos deste salmo. Começa com uma oração. Perto está o Senhor de todos os que o invocam e de todos que o invocam em verdade. Tudo na vida de um cristão começa pela oração. Na sua conversão, orou assim: Senhor, eu me entrego ao Senhor. Ao se arrepender dos seus pecados, continuou em oração, arrependido. Diante da grandeza de Deus, como cantamos aqui, toda adoração é uma oração. Sim, meus irmãos, não existe nada que você faça diante de Deus e no seu reino e na sua vida que não seja precedida ou que não seja uma oração. E o texto aqui vai nos mostrar isso. Não é, por outro lado, qualquer oração. O texto é bem claro, não é oração hipócrita, nem falsa oração. Não é oração superficial. Sobre esse assunto, inclusive, nesta era de tanta superficialidade, é preciso lembrar, meus irmãos, que superficialidade não cabe no nosso relacionamento com Deus. Por isso, aqueles que invocam em verdade. Esta verdade aqui, ela vai tratar do seu coração especificamente. É como se fôssemos absolutamente transparentes. Tudo que pensamos, sentimos, refletimos, tudo tão transparente diante do Senhor, e Ele nos conhece. Se nossos lábios proferissem exatamente o que está no seu coração agora, o que ouviríamos? E quando oramos, sim, expressamos a mesma coisa. A nossa boca e o nosso coração devem estar sincronizados. O que vai no íntimo da alma deve ser expresso em nossa boca ou através de nossas mãos. Da forma, meus irmãos, que a verdadeira oração, ela nasce aí dentro, onde só o Senhor de todas as coisas pode ver,
ouvir e entender. Invocar o nome do Senhor é orar, ou a expressão é ainda mais forte, como que se alguém estivesse elevando a voz para ser ouvido. E aqui é para elevar o coração à presença do Senhor. Conta a história de dois homens que fracassaram na vida. E eles se encontraram, eram conhecidos, e um então perguntou: o que houve? E o primeiro então respondeu: eu deixei a minha alma se envolver com outros assuntos, e eram assuntos que eu não queria conversar com Deus. O outro, no entanto, respondeu mais rapidamente: eu larguei das mãos de Deus. Eu larguei das mãos de Deus. Ah, meus irmãos, o que o texto nos coloca é para estarmos tão perto do Senhor. Orar é clamar de coração e de boca. Orar é estar diante do Senhor, e só isso já bastaria. Orar é segurar firme nas mãos de Deus, e sem dúvida nenhuma saber que é preciso orar em espírito e em verdade também. Certo autor disse: meus irmãos, tirem alguns momentos para orar, mesmo que para isso tenha que tirá-los à força. Tire um tempo para contemplar a Deus em oração, invoque-o. Sim, ore ao Senhor. Perto está o Senhor. A palavra perto aqui tem dois sentidos que se aplicam ao texto. O primeiro é um sentido temporal, perto de breve. Os profetas já advertiam e lembravam: o dia do Senhor está perto. Sim, o dia do Senhor é iminente. Essa questão do tempo é importante. Por outro lado, meus irmãos, o texto não mostra como se fosse uma contagem regressiva. Pelo contrário, parece que nós devemos contar o nosso tempo pelas nossas orações. Não é à toa que o livro de Apocalipse fala que o anjo então vem com um vaso cheio das orações dos santos. O dia do juízo pode estar longe, mas não do seu. Por isso é importante lembrar que sim, o Senhor está perto e voltará. Mas o texto também fala de proximidade. Na criação, Deus fez o homem, e diz a palavra de Deus que ele caminhava junto com o homem no jardim. O pecado distanciou o homem de Deus, mas Deus sempre quis estar perto dos homens. Por isso ele andou com Enoque, andou com Noé e com tantos outros. Mas, meus irmãos, era preciso ir além. E quando Jesus Cristo veio porque é Deus conosco, Emanuel, é Deus bem perto, e ele esteve perto dos seus, tocou-lhes, comeu com eles, curou, fez milagres. Mas quando subiu na cruz, ele rasgou o véu. O véu se rasgou em dois, o que mostrava o véu, a distância entre Deus e o homem. Agora em Cristo não há mais. Estamos bem perto do Senhor. Por isso é preciso lembrar: onde eu entendo estar perto de Deus, é uma resposta do nosso amor a Deus. Lembro da história de uma mulher que ela disse: se somente eu tocar as suas vestes, serei curada. Era doente há muitos anos, vivia desenganada pelos médicos e pelos amigos, gastou tudo o que tinha e não tinha mais nada. Mas ela quis estar perto de Jesus, e a sua crença de coração a fez chegar bem perto do Senhor e tocar-lhe as vestes, e foi curada.
E Cristo viu e falou com ela, e compreendeu a vida, e mostrou, meus irmãos, que quando queremos e necessitamos de alguma coisa, antes de tudo, estarmos perto do Senhor. O que significa estar perto de Deus? Significa se render a Ele em entrega, significa o adorar, significa se arrepender, crescer, eu me tornar diferente, porque veja bem, é impossível que você esteja perto de Deus e continue como está. Quando vejo alguém falando que teve uma experiência extraordinária com o Senhor, mas na segunda-feira é a mesma pessoa, não dá para acreditar. Porque, meus irmãos, a cada passo que eu dou em direção ao Senhor, é um passo que eu dou para lhe transformar a minha própria vida. Eu me torno diferente, eu posso dizer, eu sou filho de Deus. Estar perto do Senhor. Hoje, quando celebramos a ceia, me faz lembrar da primeira. A primeira ceia foi muito especial, porque Jesus estava perto dos seus discípulos. Estavam sentados numa mesa, e a mesa, na realidade dos tempos bíblicos, é mais ou menos com essa. Na realidade, a ilustração que temos da ceia, daquela mesa reta, ela não era uma realidade nos tempos bíblicos, mas uma mesa, provavelmente em U, se sentava no chão sobre almofadas e apoiava-se sobre o braço. Jesus Cristo então estava cercado dos seus discípulos, e notem que um dos mais belos símbolos do cristianismo é o partir do pão de Jesus e passá-lo para quem está bem perto. Depois tomou o vinho e fez a mesma coisa. E hoje, quando repetimos esse ato, lembramos do Salmo 145, nesse verso 18, porque perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Por isso que Jesus, antes de ir, disse: eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos dias. Por isso, aproximemo-nos do Senhor. Ao nos achegarmos à mesa da ceia, coloquemo-nos nossas vidas diante do Pai. Tornemos a oração nosso hábito vital. E sim, andemos bem perto do nosso Deus. Vamos ficar de pé e vamos cantar.